Meu filho soltou sem piscar. Não espere nem um centavo dos 92 milhões de reais do papai. Na leitura do testamento, ele ficou branco feito folha de ofício ao ouvir meu nome. Ela ainda tá viva? Pensei que já tinha partido. Melhor alguém conferir o pulso dela durante a leitura. Foi a primeira coisa que eu vi quando desci as escadas, ainda vestida de preto e carregando o perfume pesado das rosas do enterro do meu marido. Mal tinham jogado a última pá de terra e a família já estava reunida na propriedade, não para chorar, não para trocar memórias, mas para se banquetear com a herança. O corredor estava cheio de vozes, risadas e o som maroto de sapatos percorrendo o que antes era o meu refúgio. Fiquei parada no pé da escada, segurando o corrimão que o Osvaldo um dia poliu com tanto cuidado e vi minha vida sendo dividida como frango em churrasco de domingo, cada um pegando o pedaço mais suculento e me deixando só o osso. Meu neto, mais animado que criança em loja de brinquedo, colava post-its verde-limão no relógio de pêndulo, depois na poltrona de couro e por fim no armário com a louça do nosso casamento. Era como se estivesse participando de um programa de TV para reservar prêmios que nunca ganhou. A irmã dele passeava pela sala com o celular na mão, usando um aplicativo para medir os cômodos. Vamos reformar isso quando ela sair. Talvez um spa, iluminação melhor, com certeza. Continuei plantada ali. Ninguém ofereceu uma cadeira, ninguém parou. Minha nora surgiu com uma bandeja de taças de espumante. Estamos celebrando o legado do papai, disse ela, sorrindo como quem ganhou na loteria. Ele construiu um império e agora a gente pode levar adiante. E limpar os fantasmas, murmurou alguém. Risadas. Minha cadeira na mesa de jantar sumiu. No lugar colocaram uma dobrável da garagem, uma das pernas bambas, sem almofada. Mandaram que eu me acomodasse no vestíbulo. Vai ser mais confortável, longe do barulho. Sentei-me de frente para um balde de esfregão e uma vassoura quebrada, com um prato de papel cheio de frango ressecado e batatas que cozinhavam desde a Copa de 94 pelo gosto. Ninguém notou, ninguém olhou. Do outro cômodo, ouvi alguém comentar: essa casa cheira a naftalina e morte. Vamos arrancar o papel de parede e acabar com a cozinha. Meu neto colou outro post-it, laranja desta vez, no aparador ao meu lado. Esse é meu, sorriu como se tivesse conquistado medalha olímpica. A irmã, sem disfarçar, voltou a girar no meio do cômodo. Acho que aqui vai ficar um cantinho de degustar vinho. Spa é lá na suíte. Eles falavam como se eu fosse invisível. Eu me agarrava à xícara de chá com as duas mãos para esconder o tremor. Papai disse que ela ia morrer antes dele, comentou alguém. Foi o único erro dele. Ela fez uma sopa, ele construiu um império, soltou outro, e as risadas aumentaram. Um primo debochou. Que apodreça com as lembranças. Minha neta completou. Será que a gente consegue ficar com os cheques da aposentadoria dela se encaminhar a correspondência? Vamos dar o galpão do quintal para ela e resolver logo isso, arrematou o irmão. Mordi o frango frio. Tinha gosto de giz escolar. Engoli mesmo assim. Não falei, não discuti, apenas enfiei a mão no bolso do suéter e senti o papel guardado há tantos anos. Um memorando bancário, assinado e autenticado, declarando-me cofinanciadora e investidora inicial do fundo da família. Azul turquesa na assinatura. Detalhe que pesa num tribunal. Eles não sabiam, nunca perguntaram. 15 anos atrás, quando a indústria Tavares estava afundando, fui eu quem salvou. Vendi todas as joias, o colar de esmeraldas da minha mãe, as pulseiras do casamento, até o broche do noivado. Transferi o dinheiro e sussurrei para o Osvaldo. Use, mas nunca conte que veio de mim. Ele só revelou agora. Do quarto ao lado, ouvi meu filho. A casa da represa fica comigo, o barco já está no meu nome. Outra voz. O Lexus é meu, papai me prometeu no Natal. Quero os cachecóis de grife, mesmo que sejam dela. Ela não usa. Mais risadas. Era como se estivessem me esfolando viva. Um deles apareceu no vestíbulo.
Se surpreendeu por me ver ali e disse: "Tem água na geladeira da garagem. Tá pálida?" E saiu sem esperar resposta. Passei mais de 1 hora ouvindo malas sendo arrastadas para o quarto principal e planos para pintar de rosa. O espumante acabou, a música parou, mas o cheiro de ganância continuava no ar, mais forte que a poeira das cortinas. Levantei devagar, os joelhos reclamando, e fui até a pia da cozinha. Pela janelinha vi as rosas que o Osvaldo plantou na entrada murchando sem água. Voltei para dentro. Ninguém perguntou onde eu estava. Meus passos eram leves como de fantasma, exatamente o que eles achavam que eu era. Mas não tinham me enterrado ainda. O papel no bolso queimava na minha mão. Que bebam, que redecorem, que façam pose. A leitura do testamento estava chegando, e o meu pulso batia firme, como o tambor de escola de samba. Eles me veem como um peso morto, uma sombra que não combina com o conto de fadas do sucesso da família. Mas esqueceram de um capítulo, aquele em que eu salvei tudo e nunca contei. Lembro do Osvaldo chegando tarde, gravata frouxa, mãos trêmulas, silêncio que dizia mais que discurso de político. O banco tinha ligado. Os números eram claros. Perderiam clientes, contratos, até a casa. "Só precisamos de um negócio", disse ele, olhando para a lareira como quem tenta queimar a vergonha. "Se fecharmos com os investidores lá da Vila Olímpia, viramos o jogo." Faltava a garantia. Dinheiro que ele não tinha, orgulho que não largava. Então, na calada da noite, abri a caixinha de veludo no fundo da gaveta. Brincos de diamante da noite de núpcias, anel de esmeralda da minha mãe, pulseiras de ouro do enxoval. Cada peça tinha história, e eu vendi todas, sem perguntar, sem contar. Transferi o valor direto para a conta da empresa e só disse: "Use, não deixe que vejam você cair." 2 dias depois, o negócio fechou. Chamaram o Osvaldo de visionário, de milagreiro. Eu? Nem lembraram. O pior foi ver 1 mês depois os novos folhetos de divulgação. Foto dele na capa, slogan pomposo e a frase: "Um legado construído sozinho." Engoli seco. Também não contei da noite em que escrevi o discurso para o IPO à mão, sozinha na cozinha, com chá de camomila. Eu já tinha feito isso antes do título de dona de casa. Assinei com o pseudônimo M. Duarte e enviei sem remetente. 2 dias depois, ele comentou no jantar: "Recebi uma proposta brilhante, nem sei quem mandou. Até a letra parece com a sua." Dei de ombros. Essa proposta virou a base do IPO, que levantou mais de 40 milhões de reais em investimentos. Penduraram placa no saguão, homenageando a ingenuidade dele. Na época não liguei. Hoje percebo que é engraçado como as mulheres aprendem a desaparecer com elegância, como se a força estivesse em ser invisível. Mas silêncio demais vira borracha, apaga até quem a gente é. E agora? Agora eles andam pela minha casa, colando etiquetas nos meus móveis, como se estivessem marcando mercadoria de bazar. Falam do meu legado como se eu nunca tivesse feito parte dele. Riem-se da minha memória, questionam minha lucidez e até zombam da minha utilidade. Não têm a menor ideia do que eu dei, do que construí e, principalmente, do que escondi. Lá em cima, no meu armário, bem embaixo dos lençóis que ninguém nunca toca, há uma pasta antiga. Dentro dela está o rascunho original daquela proposta, com a tinta ainda um pouco borrada de uma noite de mãos inquietas. No canto dobrado, meu pseudônimo. E junto, uma carta do escritório de patentes, ligando minha estratégia de apresentação a uma ideia registrada. Registrada não pelas indústrias Tavares, mas por mim. Os cheques de royalties chegam religiosamente a cada 3 meses há anos. Nunca descontei um único centavo. Não porque eu fosse rica, mas porque eu precisava mais do silêncio do que do dinheiro. Era a minha dignidade saber o que eu fiz, mesmo que ninguém mais soubesse. Mas agora eles passaram dos limites.
Me alimentaram de vergonha, arrancaram de mim a memória, me declararam morta enquanto eu ainda respiro. Então abri a pasta outra vez, liguei para o advogado, contratei um perito em caligrafia, documentei tudo. Não por vingança, nem por justiça de novela, mas pela verdade. Porque no dia em que sentarem naquela sala e ouvirem o testamento, meu nome vai estar ali, colado não só à herança, mas ao legado que achavam ser só deles. E aí? Aí vai ter um silêncio que nem missa de 7º dia consegue igualar. Quando fizeram isso, nem olharam nos meus olhos. Era uma terça-feira, 5 dias depois do funeral. A casa ainda tinha cheiro de lírios misturado com aquele spray de pinho que jogaram no caixão. Os cartões de condolências estavam fechados, largados sobre o piano, como se até a dor fosse inconveniente demais para lidar. A energia da casa tinha mudado. Acabou o clima de luto e começou a fase da triagem, da reivindicação e da limpeza. E claro, a limpeza começou por mim. Decidimos que é melhor, disse Sônia Prado, sem nem se dar ao trabalho de cochichar. Ela pode ficar no quartinho lá embaixo. A lavanderia? Perguntei, piscando. Tecnicamente, é uma área de serviço, corrigiu ela, com um sorriso tão falso que podia vender no cameló. Mas cabe uma cama dobrável. Meu quarto, o nosso quarto, já tinha ido embora. Lá em cima eu ouvia risadas, gavetas sendo abertas, portas rangendo. Alguém empurrava uma mala pelo corredor. Meus frascos de perfume, meus lenços de seda, meus livros, tudo sendo jogado em caixas de papelão, sem cuidado, sem carinho, só removido. Quando subi a escada, vi a etiqueta numa caixa: doação. Outra: fora de validade. E uma terceira que me pegou no fígado: tralha de velha. Nem tiveram a decência de disfarçar. O marido da Sônia, genro do meu coração ingrato, estava com uma prancheca na mão, apontando para os móveis como quem faz leilão. Essa mesa lateral é perfeita para casa de praia, disse ele. E lá foi um post-it rosa neon grudado na madeira de carvalho, como um hematoma. Eu vi minha vida sendo levada em pedaços. A porcelana do casamento, a cadeira de balanço onde amamentei meu filho durante o CRO, até o toca-discos dos nossos bailes improvisados nos apagões, tudo marcado com o mesmo adesivo sorridente. Sônia me deu aquele sorriso afiado de quem está blindada emocionalmente. Ela não precisa de um quarto, só de uma cama até ir embora, disse. Riram. Ninguém me defendeu. Um dos meninos mais novos sussurrou ao passar pela cozinha. Se guardarmos o endereço dela, ainda dá para continuar recebendo os cheques da pensão. Riram outra vez. Eu não. Caminhei devagar, com os joelhos duros, até a lavanderia. O cheiro era de água sanitária misturado com mofo. Uma lâmpada pendurada piscava. No canto, um balde velho e uma pia de serviço enferrujada. Um catre encostado na parede, sem lençol, coberto só com um cobertor de mudança. Ao lado, minha mala, uma garrafa térmica amassada e uma foto emoldurada, rachada. Era do nosso 30º aniversário de casamento no pergolado de buganvílias. Ele com o braço ao meu redor, minha mão no peito dele e atrás, a casa, nossa casa. Agora, a mesma foto tinha sido arrancada da parede e empurrada atrás da geladeira, junto de uma vassoura e uma caixa de barrinhas de cereal vencidas. Eles acharam que eu não ia notar, mas eu noto. Eu lembro. Lembro da noite em que Osvaldo gravou nossas iniciais no corrimão da varanda da casa. Lembro do cheiro de canela e baunilha nos natais. Lembro de consolar meu filho quando não passou no vestibular, dizendo: você ainda é suficiente. Lembro de assaborvo do zero, levar para ensaios de madrugada, costurar cortinas à mão para que esta casa parecesse um lar. Agora, para eles, eu sou um peso, um obstáculo entre eles e a herança. Mais tarde, Sônia passou com uma toalha dobrada e um frasco de shampoo sem perfume. É para você, disse, largando no chão como quem dá esmola. O jantar é às 7.
Pode comer depois que a gente terminar. Enquanto eles riam na sala de jantar com bife e vinho, eu fiquei no meu catre, abrindo uma lata de sopa escondida, com a ponta de uma chave. Porque até o abridor de lata sumiu. Antes ouvi alguém dizer: papai construiu um império, ela construiu sopa. Como se comida, cuidado e calor não fossem o verdadeiro cimento de uma família. Construí sopa, sim, mas também construí eles. Agora eles me destroem com risadas e post-its. A crueldade raramente grita. Ela sussurra, é polida, mas corta fundo. Quando a casa ficou em silêncio, voltei à geladeira. Peguei a foto, limpei o vidro e segurei contra o peito. Esta casa já foi minha. Eu já fui o coração dela. Eles podem achar que me apagaram, mas só reacenderam a chama do que eu ainda posso tirar de volta. E amanhã o advogado vai ligar e eu vou atender com a voz que eles esqueceram que eu tenho. Tudo começou com uma pasta de couro velha e gasta. Eu aguardava debaixo do assoalho solto da lavanderia, agora meu quarto, atrás de uma caixa de esfregões. Lá dentro, coisas que eles nunca perguntaram, porque nunca quiseram saber de mim. No dia seguinte, peguei a pasta e caminhei 2 quarteirões até o orelhão da farmácia. Eles tinham cortado meu celular por engano, mas eu lembrava o número de cor. Quando Walter Ferraz atendeu, eu só disse: está na hora. Ele não perguntou nada, respondeu apenas: venha amanhã. Walter tinha sido o advogado do Osvaldo por décadas. O que eles não sabiam é que ele já era meu muito antes do casamento virar teatro. No escritório, coloquei os documentos na mesa. Primeiro, o certificado de fideicomisso conjunto, com meu nome ao lado do dele, não como testemunha, mas como cofundadora. Depois, o contrato de investimento no Banco Econômico de Vila Olímpia, datado de 15 anos atrás, mostrando o depósito do meu dote, o colar da minha mãe e as pulseiras de ouro do meu enxoval. Vendi tudo, silenciosamente, para salvar a empresa dele. Nunca pedi crédito, só pedi que ele sobrevivesse. Por fim, deslizei o maço de páginas amareladas com minha letra cursiva, inconfundível. É a proposta original, o modelo para o IPO. Você escreveu isso? Perguntou ele, estreitando os olhos. Assenti. Enviei com um pseudônimo. Ele enviou com o próprio nome. Lembro daquela noite. Osvaldo andava pela sala, o uísque intactado sobre a lareira. O conselho rejeitara todos os rascunhos dele. Esperei ele dormir, sentei na cama e escrevi até o amanhecer. Pela manhã, meus dedos estavam manchados de tinta. Nunca contei que era meu. Enviei sem remetente. Na reunião seguinte do conselho, ele apresentou a ideia como se fosse dele. O pessoal aprovou na hora sem nem mastigar a decisão. Isso lhe rendeu 38 milhões de reais. E eu? Eu fiquei calada, feito quem vê um ladrão levar o bolo, mas ainda quer comer a cereja depois. O senhor Walter Ferraz se aproximou. Posso? Perguntou, já abrindo o armário e puxando uma pasta. De lá, tirou um envelope pequeno. Dentro, havia outra carta datilografada, assinada por M. Duarte, o mesmo pseudônimo que eu usei na minha versão manuscrita. Fiquei só olhando enquanto ele comparava a assinatura. Você ainda escreve assim? Questionou. Assenti. No mesmo dia, ele chamou um expert em caligrafia reconhecido internacionalmente, daqueles que acham diferença até no jeito que o ponto do i respira. Passaram 2 horas analisando voltas, curvas, pressão da caneta e até pausas na escrita. Naquela semana, o laudo chegou. As letras batiam 100%. E o melhor, ou pior, dependendo do ponto de vista, era que o trabalho original tinha cláusulas de propriedade intelectual. Pela lei, a ideia que serviu de base para o IPO era considerada uma invenção. Como nunca tinha sido transferido oficialmente e eu conseguia provar a autoria, os direitos de royalties voltaram para mim. Milhões. Talvez mais se o lucro durasse. Tudo meu.
Walter me encarou por cima da madeira polida da mesa. Você entende o que isso significa? Assenti de novo. Não quero dinheiro, respondi. Ele franziu a testa. Então o que você quer? Fechei a carta, coloquei de volta na pasta e me levantei. Quero minha voz de volta. E pela primeira vez em meses me permiti sorrir. Foi um sorriso miúdo, daqueles que começam no peito e só depois chegam aos lábios. Eles tinham me enterrado viva, achando que silêncio era sinônimo de inutilidade, que amor era sinônimo de ausência e que maternidade era sinônimo de rendição. Me esqueceram, como quem esquece papel de parede velho, mas eu estava ali, só observando e anotando mentalmente. Eu era a mulher que lia contratos à luz de velas enquanto o marido roncava, a que aprendeu sozinha sobre direito de investimentos com um cartão de biblioteca emprestado. A mãe que fazia sopa, sim, Mas também tomava decisões afiadas como faca de açougueiro. Agora, enquanto eles se atropelavam para dividir uma casa que ajudei a levantar, não tinham ideia de que o chão debaixo dos pés estava no meu nome e já tinha papel no tribunal. No dia da leitura do testamento, deixei eles fazerem festa, soltarem piadas, rodopiarem em volta das cinzas, pensando que eu já era história. Esse foi o último erro deles. Sempre me colocavam na ponta da mesa, numa cadeira dobrável, porque, Deus me livre, eu estragar a estética dos ternos italianos e das bolsas de grife com a minha aura de velha senhora. O escritório do advogado era todo de vidro e couro, frio por dentro e por fora. Chovia lá fora, lá dentro parecia que nevava. Edmilson Rocha, meu filho, estava na frente, pernas cruzadas, aliança brilhando. A esposa dele cochichou algo e ele riu alto bastante para todo mundo ouvir. Ela não dura até o próximo Natal, não espere 1 centavo. Minha neta digitava no celular embaixo da mesa. Meu neto praticando a assinatura num bloco. Ninguém olhou para mim. Quando Walter entrou com a pasta, todos se endireitaram. Ele tinha aquele ar de fim de conversa no tom de voz. Obrigado por estarem aqui. Hoje vamos executar os últimos desejos de Osvaldo Tavares, conforme testamento revisado e juridicamente válido. A ênfase em revisado foi sutil, mas certeira. Distribuiu pastas e páginas foram viradas. Então ele puxou um gravador prateado e apertou play. A voz do meu marido encheu a sala, mais lenta e cansada do que eu lembrava, mais firme. Se meu filho falar mal da mãe, deduzam R$1 milhão por palavra. O ar sumiu da sala como se alguém tivesse ligado um aspirador gigante. Você sabe quanto ele deve, continuou a voz. O silêncio foi quebrado pelo estalo da caneta caindo da mão de Edmilson. Que diabo significa isso? Isso não está no... Walter levantou a mão e passou uma transcrição impressa. Prova A. Sistema de segurança residencial. Cozinha, 3 dias após o funeral. Lá estava. Ela ainda respira. Achei que já tinha ido. Confere o pulso na leitura do testamento. Ela fez sopa. Ele fez um império. O total, R$88 milhões em deduções. E mais alguns milhões em multas por bom senso, segundo a cláusula 14 do adendo do Osvaldo. Sobraram R$3.800. Edmilson saltou da cadeira. Isso é um absurdo! Aquela mulher foi um peso para mim a vida toda! Ele faria sim, eu disse pela primeira vez no dia. Não precisei falar alto. Walter seguiu imperturbável. Quanto ao principal beneficiário, Osvaldo Tavares deixou para sua esposa Márcia Tavares todos os direitos autorais e bens restantes. A pasta chegou até mim, mais pesada do que parecia. Escrituras, transferências de portfólio, direitos de propriedade intelectual do IPO, um apartamento em Paris e uma carta dele. Você construiu isso comigo. Agora deixe um mundo saber seu nome. Olhei em volta e vi todos de cara amarrada. Mas justiça não precisa de barulho, só de verdade.
Peguei meu casaco bege, depressivo, apelido dado no último Natal, e ao passar por Edmilson só pensei: Paris me espera. Walter ainda tinha mais um envelope. Era sobre uma patente enviada há 15 anos atrás para salvar as indústrias Tavares da falência. O pseudônimo M.T. Tavares era meu. A patente, registrada no meu nome, rendia 9.400.000 reais por ano. Edmilson gaguejou. Ela fazia sopa, remendava meias. Walter sorriu de canto. E salvou o legado do seu pai. Márcia Tavares descobriu a cura antes mesmo do mundo perceber que estava doente. Ficou em silêncio porque me amava. Pedi que deixasse o crédito comigo. Afinal, o conselho não ia apoiar uma mulher. Mas eu sabia, sempre soube. Essa empresa é, na verdade, a mente dela impressa no papel. Ouvi no fundo da sala uma respiração curta e pesada. Daquelas que a gente solta quando percebe que tudo o que achava saber se esfarelou, igual vidro velho caindo no chão. Edmilson Rocha murmurou algo, quase imperceptível. O que foi isso? Perguntei, encarando-o. Ele finalmente me olhou. Eu não sabia, disse baixo. Não sabia que era você. Fiquei anos apagando meu nome para que o do meu pai pudesse brilhar sozinho. Mantive meu nome fora da placa. Queimei rascunhos, até enviei o modelo final de um CEP diferente. Mas não esqueci. Walter Ferraz passou a última página para a sala, um livro razão com todos os pagamentos trimestrais que a patente havia rendido desde o início. Tudo depositado num fundo de investimento, intocado, esperando aqui, disse ele, entregando-me uma pasta preta com detalhes dourados. Agora é seu. Helenice Moura falou num tom estranho e baixo. Então, vivemos todo esse tempo da mente dela. Ninguém respondeu. Estavam todos ocupados demais encarando seus reflexos nas paredes de vidro, tentando entender como não perceberam a pessoa mais inteligente da casa só porque ela estava de avental. Levantei-me. Ninguém me impediu. Eu desenhei o mapa, disse, abotoando o casaco. E vocês acharam que ele surgiu por acaso. A mesma mulher que um dia foi tratada como mobília ou papel de parede sem cor, acabara de lembrá-los que impérios também se erguem sobre os ombros de mulheres fortes demais para serem apagadas. Eles tinham 48 horas. Era o que dizia a carta, assinada pelo executivo e carimbada pelo tribunal. Prazo legal para os ingratos sumirem da casa que um dia pesotearam. De manhã a mudança começou. Caixas batiam nos corredores e pela primeira vez o riso tinha desaparecido dali. Helenice não disse uma palavra, os olhos vermelhos, as mãos rápidas guardando joias em estojos de veludo que já não lhe pertenciam. Edmilson tentou. Por favor, mãe. Foi tudo que conseguiu dizer antes que a voz falhasse. Olhei para ele, o mesmo homem que, quando pequeno, lia comigo a caixa de cereal e segurava minha mão durante tempestades. Agora uma sombra trêmula pedindo segunda chance. Não chorei. Já chorei o suficiente. Apenas disse: você falou primeiro. Ele se encostou, como se a verdade tivesse sido um tapa. Do lado de fora da cozinha, ouvi a esposa dele gritar: você é insensível! Ela é insensível! Entrei na porta e disse: não, eu te dei uma casa, você me deu o inferno. Ela abriu a boca para retrucar, mas eu já tinha parado de ouvir. Caminhei pela casa devagar, como quem visita um templo antigo. O corredor ainda cheirava a limão e sol, mas estava livre da arrogância que entupia o ar. Passei pelo quarto de hóspedes, vazio dos sonhos de spa e projetos de Pinterest. No espelho da penteadeira, um adesivo. Este é meu.
Descolei, dobrei ao meio e joguei no lixo. Fui recolhendo todos: o azul da cômoda antiga, o amarelo da poltrona com as iniciais do meu marido, o verde da moldura prateada da nossa foto de casamento, todos dizendo: "Este é meu." Pois é, não eram. Nunca foram. Gentileza não é consentimento. Na sala de jantar, perto do piano de cauda, achei mais um adesivo. Fechei a tampa suavemente e sussurrei: "Esse sempre foi dele." A casa parecia respirar de novo. Não estava vazia, estava limpa. Na varanda dos fundos, percebi que as rosas haviam sido arrancadas para dar lugar a um cantinho gourmet de degustação de vinhos. Mas a velha romanceira ainda estava lá, teimosa, com a casca rachada por tantos verões. Ao lado dela, a pequena roseira que plantei quando Edmilson fez 5 anos, agora só um caule seco e espinhos nus. Ajoelhei, sentindo o azulejo gelado nos joelhos. Peguei o regador atrás do galpão, velho, enferrujado, mas ainda funcional, e deixei a água cair devagar. "Nós vamos florescer de novo", sussurrei. Não porque eles acreditaram, mas porque eu nunca deixei de cuidar das raízes. O vento passou pela varanda, trazendo aquele silêncio especial de casa recuperada. Ela não estava mais mal assombrada. Era minha. Vendi a casa na primavera seguinte, não por raiva nem por vingança, só porque já não era minha de coração. Tem lugares que acumulam muito barulho e nenhuma quantidade de poeira varrida consegue apagar o que foi dito dentro das paredes. Mudei-me para uma cobertura pequena na Vila Olímpia, com janelas enormes, cortinas brancas e o som das ondas sempre à espreita. Nada de escadas rangendo, nada de cochichos atrás das portas, nada de adesivos de propriedade alheia. Só paz e espaço para eu pensar alto. Os royalties da patente continuaram caindo na conta, mas não precisei deles. Então criei algo novo, um fundo para apoiar mulheres que foram apagadas. Sem gala, sem fita de inauguração, só uma missão e o suficiente para bancar bolsas de estudo, projetos e, acima de tudo, reconhecimento. Sabia o quanto doía ver seu brilho iluminando o nome de outra pessoa, e sabia como era bom pegar o holofote de volta. Na porta, pendurei uma placa de madeira talhada à mão, feita de um pedaço do carvalho que meu marido e eu plantamos juntos. Esta casa foi financiada por um fardo. Aproveite o silêncio. O carteiro ria toda vez que lia. Lá dentro, poucas coisas. Só o essencial e algumas memórias. Uma delas era um desenho antigo colado na geladeira, feito pelo meu neto, um boneco palito meu, de óculos enormes, ao lado de uma lâmpada gigante. No rabisco roxo estava escrito: "Vovó pensa melhor que o Google." Quase joguei fora quando começaram a dizer que eu estava ficando louca, que minha memória estava falhando, que era melhor eu sorrir e ficar quieta. Mas guardei, porque eu nunca parei de pensar. Eles me enterraram em suposições e tentaram me apagar. Não conseguiram. Eu estava esperando a hora certa para falar alto. Se você já foi ignorada ou subestimada, lembre-se que sua história só acaba quando você decide que sim. Ela foi mais do que mãe, esposa ou figurante. Ela foi quem desenhou o mapa. E quando tentaram apagá-la, ela reescreveu o final. Se essa história te comoveu, imagine quantas outras ainda esperam ser ouvidas. Se inscreva no Teia Emaranhada para mais histórias reais de força, justiça e das mulheres que se recusam a desaparecer em silêncio. Porque o silêncio pode ser precioso, mas a verdade não tem preço.